Boa noite, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs do culto do Evangelho da Noite. Hoje estamos realizando o culto do dia 30 de junho de 2022 e vamos iniciar fazendo ambiência, lendo o livro Pão Nosso, a lição número 8, ansiedades. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza, em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer, e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrente de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as tarefas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e sem problemas de solução difícil. Desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esquecemos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Que possamos, entronizar esse ensinamento e seguir em frente. Ai, Jesus Cristo, misericordioso Senhor, de luz, de paz e de amor, que esteja sempre conosco, Senhor. Salve Deus, o Cristo de Deus e o Espírito Santo de Deus. Salve a falange de São Francisco de Assis, nosso patrono, e também as egrégoras da Aliança da Fraternidade, do Evangelho da Noite. Que possamos, Senhor, nessa noite, fazer o contato com essa espiritualidade mais quintessenciada, mais sublime, da qual até falava a página de abertura,
que possamos, nosso Senhor Jesus Cristo, envoltos em Tua luz, em Tua paz e Teu amor, desempenharmos esse estudo de forma que, ao final dele, possamos reter as vibrações necessárias para depois irmos para o mundo e aplicarmos tudo aquilo que vamos ver nessa noite, que vamos ver no decurso dos próximos minutos desse culto singelo do Evangelho da Noite. Nosso Senhor Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por abertos os trabalhos da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus. Hoje nós vamos então continuar estudando o Evangelho de Marcos, como já vínhamos fazendo. Estamos no capítulo 7 e dessa vez nós vamos apreciar os versículos de 31 a 37, tá? Que o Pastorino intitulou O Surdo Gago, junho do ano de 30. De novo retirou-se das fronteiras de Tiro e de Sidom e foi para o mar da Galileia, por meio do território da Decápole. E trouxeram-lhe um surdo e gago e pediram-lhe para que pusesse a mão sobre ele. Tirando-o da multidão, o surdo gago, Jesus levou-o à parte, pôs seus dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Eféfita, isto é, abre-te. E foram abertos seus ouvidos, e logo lhe rompeu o freio da língua, e falava corretamente. Recomendou-lhes Jesus que a ninguém o dissesse. Mas, quanto mais o recomendava, tanto mais eles o divulgavam. O homem sendo homem, né? E admiravam-se imensamente, dizendo, fez bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Essa passagem, né, é uma daquelas que a gente fica se perguntando por que tantas coisas que a gente sabe que Jesus nem precisava, né, dessa encenação toda, né, encenação num bom sentido, né, dessa ação, né, que a ação é para o mundo exterior, não é? Ele não faz para ele, Jesus, ele faz para fora. Então ele não precisava, né, dessa pantomima. Mas, se aconteceu, vamos ver por quê. Então, eu lembraria da última passagem da Cananeia, que a Cananeia vai lá, lembrando que agora ele não está andando pela região de judeus, tá? De novo, retirou-se das fronteiras de Tiro e de Sidom e foi para o mar da Galileia por meio do território da Decápole. Decápole ou Decápolis. Então, ele se retirou daquela região. Tiro e Sidom são cidades grandes, comerciais, não necessariamente cidades santas. E ele está indo para Galileia, mas ele vai dar a volta no lago, é o caminho mais longo, que ele vai passar pelas Decápolis. E a gente vai lembrar que a última vez que a gente ouviu falar em Decápolis foi lá no
capítulo 5, eu creio, início do capítulo 5, que Jesus atravessa o lago azul de Genezaré, da Galileia, e ele atravessa para o lado oposto, que vai dar na Decápolis, que ele dá em Gerasa. E aí, assim que ele põe o pezinho na terra, tem lá o obsidiado de Gerasa. Essa é uma passagem que a gente estudou aqui algumas semanas atrás. Se quiser rever, só ir lá, mas deve ser início do capítulo 5. É só procurar esse estudo lá. Aí, lá dizia que Jesus tinha ido lá para Decápolis, que até o episódio vai se passar envolvendo uma manada de porcos, o que fica bem tácito que não estávamos tratando de judeus, porque judeus nem poderia criar, ainda que ele não comesse, o judeu não pode nem criar os porcos, não pode ter contato, né? Manusear e tudo. Então, definitivamente, não é uma terra de judeu. E ele resolve voltar para Galileia, terra de judeu, dando a volta pelo lado oposto do lago, oposto do que ele vem passando aí, desses outros episódios que vieram antes. Primeira multiplicação dos pães, quando ele se retira para conversar com os apóstolos, aquilo é tudo lá do lado judeu. E agora ele quer voltar pela Decápolis. Aí, quando ele está lá andando na Decápolis, aparece então e trouxeram-lhe um surdo e gago e pediram-lhe pediram que pusesse a mão sobre ele. Então, isso é interessante, né? Porque eles trouxeram a pessoa para ser curada e eles já dizem como o curador, né? No caso, Jesus, tem que proceder. Então, você repara que os costumes quanto à questão de milagres, de fazer sinais, eles tinham pressupostos, eles tinham uma performance a ser cumprida. Então, assim, porque da onde que eles tiraram isso? Jesus já fez um monte de cura à distância. Acabou de acontecer aí na Cananeia, né? E tem um episódio e ele fala, tá, vai para casa que sua filha já está desobsidiada. Lembra? Semana passada. Então, eu chamaria atenção para isso, tá? Começar a chamar atenção para isso. Tem uma descrição de milagres, entre aspas, né, de curas, e as curas vão se procedendo de forma diferente. Em cada uma das pessoas, mesmo que a cura seja a mesma, né, ela vai acontecendo de uma forma diferente. Lá no obsidiado de Gerasa, ele chega, os espíritos já se manifestam através do obsidiado e eles já gritam, o que é, Jesus? Ele acabou de chegar, hein? O que é, Jesus, filho do Altíssimo? O que você veio fazer aqui? Encher o saco da gente. Ele não fala isso não, mas o sentido é esse. Então, e lá ele vai fazer a cura, os espíritos vão para o corpo dos porcos, os porcos vão se precipitar na água e morrer, e ele vai ser convidado a se retirar. E ele tinha ido lá, né? A gente, quando ele foi, ele não disse o que ele ia fazer, chegou lá, ele só faz essa cura e volta. Então, repara, como é que a cura foi feita? Ele sabia que ele não ia ser bem recebido. A manada de porcos, 2.000 porcos morreram. O povo da cidade não gostou nem um pouco, convidou ele a se retirar. Porque olhou lá o obsidiado, estava ótimo, bem, já vestido, com aquele semblante calmo, mas os 2.000 porcos morreram. Aí eles olharam assim e preferiam o obsidiado e os 2.000 porcos vivos, que é como eles vinham vivendo até então. Então, a maneira como a cura foi feita serve para quem?
Para o obsidiado toda a cidade. E aí o obsidiado, você vê, ele fica tão grato que ele quer seguir Jesus. Ele ia com Jesus. Aí Jesus fala o quê? Não, teu lugar é aqui, fica aqui e conta para todo mundo o que Deus lhe fez. Aí, agora ele está voltando. Aqui, ó, capítulo 7. 2 capítulos depois. Ele está voltando para aquele lugar lá. E a fama já tinha se espalhado, que era o que ele queria exatamente, né? Era já largar uma propaganda lá, né? Que foi através do obsidiado. E isso deve ter rodado muito, não só porque o obsidiado se livrou dos espíritos, mas por causa dos 2.000 porcos mortos, né? Talvez mais por isso. Que aí os espíritos foram lá para os porcos. Então, essa é uma cura. Ele está retomando. O que aconteceu na cura passada? No milagre. Você vê que os milagres, eles não são aleatórios, eles não estão encadeados de forma aleatória. Foi a cananeia que estava lá, falava, ela era helênica, diz. Ela falava grego. E está numa terra de grego. E ela era de outros cultos, né? Ou talvez não professasse nenhum, ou certamente de outros. Agora, o que mostrava lá? Que ela era uma pessoa que tinha estrada. Porque o diálogo que ela tem com Jesus é iniciático. É um diálogo que ela vai pedir e depois reforçar o pedido e até se humilhar em 3 vezes, 3 níveis, né? Jesus, ela pede. Então, assim, numa terra que Jesus não é tão conhecido assim. O pessoal ouviu falar lá do milagre do obsidiado de Gerasa. O obsidiado já tratou de espalhar, né? Aí ele chega e o pessoal trouxeram-lhe um surdo e gago. Parabéns, surdo e gago. Hoje em dia, você ainda na nossa cultura é surdo-mudo. Mas isso está errado, tá? O cara, na maioria das vezes, ele é surdo e porque ele não ouve, ele não fala. Mas não que ele tenha problema na parte dele de neurocognição, que não consiga articular as palavras, que isso envolve uma malhação, que a criancinha começa desde pequenininho, isso aí é tudo treino de controle da musculatura do orofaríngeo, para poder emitir o som, né? Por isso que a gente tem essa expressão também, toda a musculatura da cara mexe, né? Na maioria dos animais, não há essa possibilidade, né? Isso começa a aparecer em mamífero, né? Mesmo um golfinho, você não consegue ver expressão facial, você consegue ver do corpo todo, dá para ver. Então, nós vamos ter essa possibilidade de falar e emitir conceitos abstratos através de nossa fala, né? Aí já é uma outra área, que é a evolução das línguas, né? Que até nem era o caso do aramaico, né? Que era uma língua comercial, tinha umas 800 palavras, uma língua bem pobre para exprimir qualquer ideia. E o Jesus traz a Boa Nova no aramaico, que era a língua dos galileus, né? Então, você vê como é que tudo tem a ver com tudo, né? Quando Jesus morre, que o Paulo vai divulgar a palavra para o mundo, aí ele vai fazer em grego, que já é uma língua mais elaborada, que dá para você construir conceitos específicos. E aí que o
a Boa Nova ganhou o mundo, né? Porque, inclusive, o aramaico não era grafado, né? E até não era, porque não tinha substrato, não era porque a maioria das pessoas também não sabia ler, enfim, e aí não sabendo ler, não sabia escrever, né? Era uma coisa, a escrita era uma coisa relativa à religião, né? Guardados papiros, né? Era tudo guardado, ligado a um templo religioso, que era então onde guardava as mensagens, a cultura, né? E aí você vê bem, trazem um surdo gago, aí começa a nossa, a gente começa a prestar atenção, mas um surdo gago, não é surdo mudo? Não, ele tem dificuldade de falar, que diz que vai tirar até a trava da língua. E aqui no versículo 35, e foram abertos seus ouvidos, e logo se lhe rompeu o freio da língua, e falava corretamente. Então, por exemplo, uma pessoa que começa a ouvir agora, ela não vai falar nada, porque ela nunca treinou. Então, o que nós temos hoje em dia, até tem surdos que falam, mas eles falam botando a mão aqui e vendo qual é o músculo que está contraindo, quanto de ar joga. Isso é um fonoaudiólogo, tá? Vai instruir, e há surdos que falam. Eles não ouvem a própria voz, mas sentem. E aí aprendem a falar, é uma fala diferenciada, né? O tom da voz é diferenciado, a maneira da emissão, né? Mas você entende perfeitamente, tá? E deve valorizar muito quanto que ele ralou para poder fazer aquela emissão e falar, tá? Porque ele está fazendo aquilo sem ouvir. Então, muito respeito, né? Muito respeito e admiração, tá? Mais fácil seria ele aprender a língua de sinais. E aí, mas não é o caso aqui. Então, ele é gago. Tirando-o da multidão, Jesus levou-o à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Provavelmente cuspindo na ponta dos dedos. Isso daí é uma tradição antiga, né? Dessas coisas que fazem a pessoa, entram na cura. Jesus tirou ele à parte para ele não... Ele está numa terra que o pessoal não é religioso, mas tem muito feitiço, muita superstição, e isso tudo é instituído no fazer. Então Jesus não fez isso na frente de todo mundo, porque senão todo mundo dali ia sair, eu posso curar também, como é que eu faço? Aí repetir lá o que Jesus está fazendo. Então ele já retirou, ele vai atender a esse surdo gago. Ele vai atender a ele. Para ele tem que fazer essa pantomima. Para que ele acredite e faça a reconexão. Assim como a cananeia, ela era estudada, ela era iniciada, ela tem um diálogo iniciático com Jesus, mas ela tinha que passar por aquilo ali. Ela tinha que se humildar, e tanto é que ela vai respondendo. Ele fala, eu vim para os povos perdidos da tribo de Israel. Não vim para ela. Não é bom tirar o pão dos teus filhos para dar para os cachorrinhos. Aí ela, não, mas mesmo os cachorrinhos também têm direito, eles ficam ali. E vai tendo, são vários níveis que depois que ela se humilda, ele fala, tá bom, tá legal, pode ir, já é o bastante, sua filha já está... Depois que ela passa pelos 3 negócios, ele nem vai lá, a filha está lá longe. Tá entendendo? Então, para ela, a missão para ela superar e receber essa cura, para ela foi isso. Foi tudo ideológico.
né? Ele não fez nada, assim, ele falou. E ela respondia. Ele falou e ela respondia. Olha o nível dela, né? Embora, entendeu? Mostrando que pessoas de outras religiões também alcançam. Agora, ele, ao contrário, ele tem que fazer tudo externamente para o surdo gago acreditar. E aí, ele, depois que ele faz esse negócio, né, de tampar os ouvidos, cospe na ponta do dedo, a saliva era tida como curadora, ainda mais dos curadores, dessas pessoas dedicadas à cura, né? Nem todos os sacerdotes, somos sacerdotes, não, nem todos tinham isso. Mas era tido até que a saliva do curador em jejum, ela tinha um alto poder curativo. E aí, depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efefta, isto é, abre-te. Está entendendo? Jesus precisava falar essas coisas, né? Quando ele fala, precisa é quem está ouvindo. Né? Esse cara aí era maloqueiro, vinha de rituais, de cultos externos, de fazeres externos, né? Tipo assim, mesmo a bênção, né? Quando você vai na rezadeira, ela pega um raminho, fica lá batendo, né? Aquilo tem duas dimensões, né? Tem a dimensão óbvia espiritual, né? Que aquelas ervas também são selecionadas, então tem o plasma das ervas, né? O ectoplasma das ervas, e tem a questão do ser que está passando pela bênção, acompanhar a bênção e se colocar, né? Lembrando, Jesus não é assim, Jesus torna todo mundo aqui evoluído. Tem que ter uma aceitação interna. A cura também. A pessoa que pede a cura, ela tem que acreditar naquele que vai dar a cura. Porque a conexão, lembra, não sei quantos estudos atrás, quando a hemorroísa queria tocar só a bordinha do manto de Jesus, e eu trouxe o quadro A Criação, que está no teto da Capela Sistina, é Deus lançando seu dedinho, e o homem, por sua vez, querendo receber a vida e fazendo essa menção também. Deus, né, vem ao homem, mas o homem também tem que fazer a menção de ir a Deus, tá? E é isso aí que ele está conclamando. Para Cananeia, foi tudo... Ele ia falando que não ia curar e ela ia rearguindo. E depois ele fala, tá, tipo assim, sua prova tá quitada aqui, você entendeu a lição. Não é conversão, não. Ela não quer dizer que ela passou a seguir o Cristo, mas ela, mesmo na religião dela, ela alcançou um outro nível. E aqui agora, esse cara, parece que ele tinha uma certa missão de ser seguido. Porque o que acontece? Jesus olha para os céus e faz esse pedido de abre-te, Efefta. E foram abertos seus ouvidos e logo se rompeu o freio da língua e falava corretamente. Então, assim, você vê que é cura mesmo. Porque se ele fosse surdo, ele não conseguiria falar imediatamente. Mas ele parece que já falava, daí dizerem que ele era gago. E não era surdo-mudo, ele era gago. Então, qual é o nível de surdez? Não era 100% surdo, ele conseguia imitar alguns sons, mas não era 100%. E parece que ele era uma pessoa que, conduzia, alguns os seguiam, quer ver? Depois, e foram abertos. Recomendou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. E admiravam-se imensamente, dizendo, fez bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Isso é o povo lá do lugar.
Entendeu? E essa constatação aí é de quem estava lá, não dura nem 3 dias. Daqui a 3 dias, essas mesmas pessoas já estão duvidando de novo. Mas a questão é a seguinte: fez bem todas as coisas, está entre aspas, porque diz que foi ouvido isso, né, lá. Fez bem todas as coisas, assim, mas é numa terra de um povo que não está esperando Cristo, que não está esperando Boa Nova, que tem outras religiões, entendeu? Mesmo assim, eles entenderam os sinais. E eles aceitaram, coisa que os judeus não estão, claro, os ligados ao poder. Quem só professava religião, muitos foram sensibilizados. Os que estavam ligados ao poder, da sinagoga, sumo sacerdote, sacerdotes, eles viram todos os sinais que Jesus fez, de que não era um leigo qualquer, que era uma pessoa que conhecia o Velho Testamento, citou na sinagoga, mas fingiram que não viram, né? Estão aí atrás de Jesus para poder pegar no pé dele, para poder enquadrá-lo. Então, o que acontece? Esse cara, qual é o simbolismo dessa cura? Ele era aquela pessoa que não ouvia, não tinha ouvidos de ouvir. Ele ouvia qualquer coisa e falava qualquer coisa. Tudo truncado, deformado. Né? E aí a gente não está falando de uma palavra, de uma receita de bolinho. A gente está falando do que ele pregava, de coisas que ele pregava, do povo que seguia ele. E não no Cristo, nem no judaísmo, não. Uma outra perspectiva. E aí o que acontece? Primeiro ele volta a ouvir, para depois, quer ver? E foram abertos seus ouvidos, e logo se lhe rompeu o freio da língua. E aí ele, em ouvindo, com ouvidos de ouvir, ele consegue falar alguma coisa que se aproveite. Então tem um simbolismo. O que a gente está vendo aí numa passagem que é meio nojenta? Ai, mas Jesus cospe na ponta dos dedos, enfia a mão na língua dele. Ai, que nojo. Isso aí é como é revestido a tradição, a história. Na época isso não tinha impacto nenhum, porque os curandeiros, as pessoas que tinham até poder de cura, né, mais limitado, usavam saliva. Aí, meu Deus, mas não é assim até hoje, gente. Eu lembro que a pessoa tinha pedra no rim, toma xixi de bezerro de 1 mês, que é ótimo. E a pessoa tomou o xixi para dissolver os cálculos renais, né? Nossa, tá sangrando. Pega a teia de aranha. Ou bota o que você tem em casa, bota um pó, aí joga açúcar, joga pó de café. Aí, mas Mauro, você está falando do século XIX? Não, isso no interior do Brasil é o que tem. A gente não tem mais nada. Eles usam essas coisas aí. É uma folha que alguém diz que cicatriza. E às vezes cicatriza mesmo, porque tem um princípio ativo. Entendeu? Então, assim, não se impressionem pela aparência. É a maneira como se reveste a mensagem. Vamos ver o que ela está dizendo. Ela está dizendo e conectada com a anterior. Jesus fazia as curas dando às pessoas o que elas estavam pedindo. Que junto com o problema que vai ser selecionado, elas têm que passar pelo problema que elas têm dentro delas. Qual é a resiliência disso? Qual é a adoração? Cada um vai saber. Aquela mulher cananeia da lição passada, ela era uma mulher já com conquistas. Jesus não fez nada. Paradinho lá falando, ela vai respondendo e ela ganha a cura. Esse daqui envolvia uma pantomima para que ele cresce, um ato exterior.
Assim como vai acontecer com Lázaro, para fazer uma emulação do que será a morte de Jesus, quer dizer, isso era até um culto lá na escola iniciática do Lázaro, da Maria, do Jesus, Maria irmã de Lázaro. Então ali tem uma outra dimensão, entendeu? Então a gente tem que e ao mesmo tempo vai ter mais impacto lá na região das Decápolis, né? Então aqui, ó, e admiravam-se imensamente, dizendo: fez bem todas as coisas. Aí Jesus, hein? Mandou bem, hein? Fez bem todas as coisas. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Aí aqui fala mudo. Mas antes era gago. Repara isso. Tá vendo o que eu estou falando? Então essa passagem ela é bonita olhando em conjunto com as anteriores. Vamos passar agora para o nosso passe fluídico terápico, nos colocando numa posição confortável, elevando mais do que nunca a nossa mente aos nossos guias e protetores espirituais, e agora receberemos então o nosso passe, prestando atenção no que eu vou ler aqui, se ligando a Jesus, a São Francisco e aos santos da devoção de vocês aí, guias e protetores. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância. E disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus,
graças ao Espírito Santo de Deus, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade, ao nosso patrono e à sua falange São Francisco de Assis, à egrégora do Evangelho da Noite, nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, e toda essa espiritualidade maravilhosa que tanto nos auxilia, nos envolve e é a verdadeira responsável pela realização do Evangelho da Noite. Obrigado. Graças a Deus. Queremos agradecer toda a semana que recebemos, desde a semana passada até agora, agradecer por podermos estar aqui, realizando esse culto, assistindo esse culto, seguindo e recebendo essas vibrações, e também gostaríamos de rogar por toda essa humanidade encarnada e desencarnada, terrena, ligada ao planeta Terra, pedir pela saúde de Gaia, o planeta Terra, aí nesse momento envolvendo os aspectos físicos, químicos e espirituais, com todos os moradores que estão no plano físico e espiritual. Então é Gaia como um todo, inclusive os elementares e os outros níveis vibracionais. Queremos rogar ainda, Senhor, o envolvimento de todas essas pessoas que estão em postos de mando, estão na direção, tem rebanho, e estão conduzindo religiões, e também cidades, estados, países, continentes, economias, que todos possam ser abundantemente abençoados, e um salve para todos esses irmãozinhos que estão chegando à Terra para fazer essa transição planetária, que a simples presença deles, cada um que encarna, ajuda-nos nesse movimento de transição planetária. Todos esses seres que estão com um pensamento diferente, que não é acumulatório, que não é o pensamento de viver e viver bem, que todos eles sejam muito bem abençoados. Um quanto de luz para a transição planetária, um quanto de luz para a saúde do planeta, e rogamos, Senhor, para que essa luz possa nos seguir no nosso dia a dia, de forma que nós possamos levá-la para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos templos, para as nossas sessões, para todos os lugares onde circulamos, no nosso ambiente de família, e que todos esses irmãos que estão no raio de ação desse culto possam ser abundantemente envolvidos e abençoados. Só nos resta, Senhor, rogar a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo.